Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 43. Princesa Destruidora de Bunda. Full. Uma nuvem de fumaça foi soprada quando Lucius suspirou. Depois de várias semanas de perseguição de seus agressores, ele finalmente foi capaz de escapar de seu alcance. Naturalmente, por escapar, ele quer dizer matar todos eles. Estalando o pescoço, ele esticou o corpo. Tie velhos bastardos pensando que eu era um alvo fácil. Ele cuspiu enquanto jogava fora o cigarro. Agora ele estava mentalmente desgastado e cansado. Ele precisava de um local seguro para descansar. Caminhando até a associação de mago, ele foi até a recepcionista. Chame o Mark aqui. Ele disse no que a recepcionista franziu a testa. Eu receio que você não tenha permissão. Apenas diga a ele que seu senhor está aqui então. Lucius estreitou os olhos. A recepcionista parou ao ouvir isso e acenou com a cabeça. Correndo para a sala de testes, ela logo voltou com Mark. Lucius gesticulou ligeiramente no que Mark acenou com a cabeça. Entrando em uma sala separada, Lucius sentou-se em uma cadeira e fechou os olhos. Sinto muito, jovem mestre. Eu não era capaz de ajudá-lo desde que a associação estava sendo observada. Mark disse ao se ajoelhar. Não se preocupe. Eu fui capaz de matá-los no final. Lucius respondeu. Dito isso, como estão as tarefas que eu te dei? Eu receio que eu tenho pouco ou nenhum progresso. Os traidores esconderam seus rastros extremamente bem. Mark relatou. Lucius estreitou os olhos ao pensar na associação sendo lentamente preenchida por traidores. Mesmo sendo jovem mestre, seu nível estava apenas nos 50, ele não podia enfrentar aqueles velhos monstros ainda. Continue tentando encontrá-los. Enquanto isso, tente obter algumas boas mudas no recrutamento de facção. Ter algum sangue novo sob meu controle vai ajudar contra os traidores. Entendido. Mark acenou com a cabeça. Asterisco A. Os dois fizeram uma pausa quando de repente ouviram um grito vindo do salão principal. Há alguma coisa acontecendo? Ele perguntou. Não que eu saiba. Eu acho que pode ser uma das batalhas de classificação. Mark disse ao fazer uma pausa quando se lembrou do que uma certa garota fez com ele. Só o pensamento o fez enrugar o ânus. Oh, essa batalha de classificação é tão brutal? Lucius perguntou com curiosidade. Para que uma batalha de classificação seja brutal, terá que causar uma enorme quantidade de dano em um golpe antes que o sistema os envie para fora. Para alguém ser capaz de fazer os espectadores gritarem assim significa que eles têm muito potencial. É brutal em seu próprio sentido. Mark disse depois de uma pausa. O interesse de Lucius subiu ainda mais quando ele ligou a TV e sintonizou a luta. Jovem mestre, eu não acho que você deveria ver. O aviso de Mark foi um pouco tarde demais quando viram Shiro furar a bunda da pessoa que está em 18º lugar na lista. O rosto de Lucius escureceu ligeiramente quando ele viu como ela mirou na bunda dos inimigos. Na verdade, ela não é. Ele murmurou achando-a um pouco familiar. Espere, não é ela a menina que me fez perder tempo? Ele pensou quando viu o rosto dela. Mark, eu quero que você me dê todas as informações que você tem sobre ela. Ele disse com os olhos estreitos. Aqui eu estava cuidando dela há pouco tempo, então eu tenho suas informações comigo. Mark disse ao entregar uma cópia. 13 anos e nível 30, hein? Interessante. Ele sorriu. Tente recrutá-la para o nosso grupo quando o recrutamento de facção começar. Lucius sorriu. Eu vou tentar. Mark acenou com a cabeça. Dispensando Mark, Lucius continuou a assistir à luta com um sorriso. Que vulgar, ainda estranhamente eficaz. Nós humanos temos pouca ou nenhuma proteção em nossa retaguarda, tornando-o um ponto fraco. Há uma entrada natural lá para destruir seus órgãos internos, afinal. Podemos proteger nossos olhos, nossas bocas e outros pontos à nossa frente. Mas quase nunca se protegeria sua bunda. Lucius pensou. Era uma fraqueza interessante que Shiro lhe tinha mostrado. Talvez vulgar, talvez sem vergonha, mas foi eficaz. Homem, mulher, monstro, todos tinham essa fraqueza exceto por alguns raros. Com tal lugar disponível, seria idiota não atacá-lo. O único fator que restringe isso seria constrangimento. O rosto dela seria muito grosso se ela não se envergonhasse disso. Talvez eu devesse considerar essa fraqueza também. Ele pensou com um sorriso. Seus olhos brilhavam de interesse enquanto ele continuava a ler seus registros. Batendo os dedos, uma sombra com sua forma surgiu e se curvou. Fique de olho nela. Eu quero ver se ela está escondendo mais alguma coisa. A sombra desapareceu nas lacunas da parede enquanto ele continuava a assistir. Foi durante o quarto jogo que ele franziu a testa.
esses movimentos, porque eles parecem semelhantes às artes marciais do fundador. Ele murmurou. O fundador da facção em que ele estava, Palácio da Sombra, usou um conjunto especial de artes marciais que se perdeu com o tempo. As artes marciais, embora apenas um fragmento do original, permitiram que ela impulsionasse o Palácio da Sombra até o topo das facções no mundo. As artes marciais se concentravam em movimentos fantasmas e era puramente uma arte marcial do tipo de movimento. Foi com isso que o fundador foi intitulado como Fantasma. No entanto, ele estava testemunhando Shiro executar um conjunto semelhante de movimentos que se encaixam com a descrição da arte marcial do fundador. Se levantando da cadeira, ele decidiu ter uma conversinha com ela quando ela sair da simulação. Matando seu oponente que ficou em 12º lugar na lista, Shiro apertou o pulso enquanto a lança de gelo se dissipava. As arquibancadas estavam cheias de espectadores, pois não era todo dia que você vê um desafiante voar pelas classificações. Especialmente aquele que ganhou com uma tática interessante. Você acha que há algo errado com ela? O que você quer dizer? Quero dizer, ela está sempre mirando no cu, certo? Ela também está matando-os um por um. Ela não sabe que poderia lutar no top 10? Você quer dizer que ela está dando um exemplo? Talvez. Ou isso ou ela tem uma queda por... Você sabe, ela é uma sádica. Por que mais você acha que ela está lutando contra eles um por um? Oh Deus! Imagine se ela lutasse assim na vida real. Não. Este mundo é amaldiçoado o suficiente como ele é. Você não pode negar isso, no entanto. Eu suponho que você está certo. Quando ela entrar no top 10, você acha que ela vai conseguir um título também? A dúvida é se eles vão realmente permitir isso, no entanto. Em verdade. Os títulos são baseados em hábitos de combate. Com um hábito como o dela, como você acha que ela poderia ser chamada? Rainha arrebentadora de bunda? Que tal? Aniquiladora de bunda? Não parece certo. Shiro, destruidora de bunda? Talvez. Imperatriz destruidora de bunda. Você sabe que ela tem 13 anos, certo? Está no seu ID. Princesa destruidora de bunda? Isso. Vamos com esse. Princesa destruidora de bunda. Eu gosto desse. Tem uma boa sonoridade, mas também uma vibe maligna. Mas se encaixa bem com ela? Olha para ela. Ela é tão bonita em uma idade jovem, mas suas tendências são um pouco... Tocando no botão para a classificação 11, Shiro viu que o oponente desistiu no momento em que ela o desafiou. Ele está com medo? Shiro pensou que ela subiu de forma muito fácil. Batendo no 10º colocado, ela ficou feliz por ele ter aceitado. O 10º colocado se chamava Shane. Ele era um mago que também se concentrava no elemento gelo. À medida que sua visão mudava, ela viu seu oponente. Ele tinha um manto grande que cobria seu corpo e rosto, deixando apenas os olhos para fora. Sua construção corporal estava ligeiramente no lado pequeno, e ele não tinha uma arma com ele. Por que você continua esfaqueando na bunda dos magos? Ele gritou enquanto olhava para ela. Shiro não respondeu, pois era perda de tempo. Ela só sorriu provocativamente no que ela zombou dele. Isso fez com que ele franzisse a testa enquanto um círculo mágico se enrolava em seu braço. Antes que ele pudesse definir sua área de controle, Shiro foi mais rápida do que ele quando ela bateu as palmas das mãos para baixo e congelou a área. Meio agachada, ela fez uma lança enquanto corria em direção a ele. Esfaqueando a lança no chão, ela rodou em seus pés enquanto ela deslizava ao redor e atrás dele. Ela estava prestes a esfaquear sua lança nele quando ela rapidamente mudou seu peso e se afastou dele. Aterrissando no gelo, ela deslizou para trás por um momento antes de se estabilizar. Shane tinha um pedaço de gelo em volta de sua bunda enquanto havia picos de gelo saindo dele. Se ela tivesse ficado lá, poderia tê-la machucado. Shane só sorriu ao ver seu plano funcionar. Antes mesmo de poder falar, ele viu Shiro com uma expressão branda enquanto ela balançava o pulso. *Buon. Quando ela se afastou, ela tinha colocado uma armadilha nele. Se uma pequena lança não funcionasse, ela só precisava de uma maior. Debaixo de seus pés, um pilar de gelo gigante disparou para cima enquanto destruía completamente seu pedaço de gelo que protegia sua bunda. Com um único movimento, seu corpo foi dividido em dois quando seu corpo foi lançado no alto do ar. A multidão ficou chocada que nem proteger sua retaguarda com magia poderia proteger seu ânus. Vendo que ela chegou ao top 10, Shiro decidiu parar, pois havia vítimas suficientes por hoje. Saindo da cápsula, Shiro esticou seu corpo enquanto ela pegava em HM? Onde está o chefe da filial? Shiro pensou quando ela olhou em volta. Saindo da sala, Shiro olhou em volta e viu Mark andando junto com outro homem. Espere, é aquele que me sequestrou da última vez.
Shiro pensou com os olhos estreitos. Caminhando até eles, Shiro digitou em seu telefone. Mark, eu cheguei ao top 10. Eu acredito que tenho direito aos meus 30 núcleos de gelo agora. Isso, Mark murmurou sentindo uma leve picada. Não só isso, mas seu jovem mestre estava aqui agora. Está tudo bem. Dê a ela os 30 núcleos de gelo. Lucius disse com um sorriso. Isso fez com que Shiro estreitasse os olhos enquanto se perguntava sobre seu relacionamento. Obrigado. Meu endereço deveria estar no meu perfil de identificação. Basta enviá-lo para lá. Espere. Eu tenho uma pergunta para você. Lucius perguntou. O quê? Onde você aprendeu suas artes marciais? Shiro franziu a testa ouvindo a pergunta. Não é da sua conta. E também da próxima vez lembre-se de lidar com garotas com cuidado. Shiro foi embora enquanto Lucius sorriu. Lidar com cuidado, hein? Seus métodos não são exatamente os mais cuidadosos, não é? Lucius murmurou. Vocês se conhecem, jovem mestre? Ela me atrasou durante a perseguição. Os velhotes quase me alcançaram por causa dela. Devo ir e acabar com ela? Mark perguntou com uma carranca. Deixe isso. Quero recrutá-la. Não há necessidade de matar um próximo talento. Lucius balançou a cabeça. O que ele não entende são as pessoas que matam pelo que não conseguem. A humanidade como um todo é apenas uma pequena parte deste mundo agora. Os satélites não funcionavam como queriam, então não podiam explorar o vasto mundo. Eles tentaram enviar foguetes, mas seriam destruídos por monstros voadores. Com eles forçados a cumprir as regras estrangeiras, eles precisavam de todos os talentos possíveis. Mesmo que não sejam parte da equipe, ainda fazem parte da humanidade. Tudo para que a humanidade possa sobreviver neste mundo estranho. Dê a ela os núcleos e apoie seu crescimento. Precisamos de talentos como ela. Sem mencionar que ela quase me congelou quando estava 25 níveis abaixo de mim. O quê? Mark ficou surpreso. Ele sabia que quanto maior a disparidade de nível entre duas pessoas, mais difícil era afetar o nível mais alto. No entanto, para ele ainda ser quase congelado por alguém 25 níveis abaixo dele, conta muito sobre a força de Shiro. Enquanto isso, Shiro, que estava saindo do prédio, foi olhada com olhares de medo. Alguns estavam segurando suas costas enquanto tremiam sentindo seu olhar sobre eles. Pequena In, você acha que eu deveria ter lutado com mais algumas pessoas? Shiro perguntou. In só pior já que ela tinha visto muito hoje. Lambendo os lábios ligeiramente, Shiro estreitou os olhos e procurou por alguém não afetado. Isso fez com que os aventureiros tremessem de medo enquanto planejavam conseguir o melhor ferreiro da cidade para fazer uma armadura de bunda, uma forte o suficiente para proteger contra a penetração anal. Dando de ombros, ela decidiu deixá-lo sair e foi para casa primeiro. Ela ainda tinha que entregar seu presente para Lyrica. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl. Capítulo 44. Dançarina de lâmina élfica. Voltando ao dormitório, Shiro bateu na porta de Lyrica. Ó Shiro! Lyrica fez uma pausa quando viu a nova roupa de Shiro. Só de ver o capuz emoldurando seu rosto bonito e as meias e jeans emoldurando suas coxas fez seu rosto esquentar. Você está bem? Ah, sim. Entre. Lyrica disse enquanto rapidamente gesticulava para Shiro entrar em seu quarto. Eu tenho um presente para você desde que você desafiou a Dungeon solo pela primeira vez. Esta armadura e roupa deve ajudá-la muito. Shiro sorriu enquanto ela se sentava em uma cadeira. Puxando a armadura e a roupa, Shiro fez um gesto para Lyrica dar uma olhada. Apenas uau, foi tudo, Lyrica murmurou vendo os efeitos da armadura. A roupa é feita de um material especial como meu primeiro vestido. Não vai quebrar ou rasgar, mas o dano ainda estará lá. Então não pense que só porque as roupas não rasgaram, você não vai tomar nenhum dano. Shiro avisou. Claro, seria estúpido de outra forma. Lyrica acenou com a cabeça. Temos tempo para desafiar um dungeon. Quer fazer isso agora? Shiro sorriu. Quanto mais cedo ela fizesse Lyrica subir para o nível 20 melhor, isso era para que ela pudesse obter uma vantagem extra no recrutamento de facção. Lyrica acenou com a cabeça já que ela também queria alcançar o nível 20. Deixando os dormitórios, Shiro fez uma pausa enquanto ela sentia um olhar estranho sobre ela. Puxando seu capuz para frente, ela continuou a andar enquanto procurava a fonte do olhar. Ela estreitou os olhos quando viu a figura. Era o clone de sombra de Lucius. Ela só reconheceu o clone, pois ela também usou o mesmo tipo de clone durante a missão da história do Reino Yin. Shiro seguiu Lyrica quando elas saíram da escola. Me dê um segundo, eu já volto. Shiro digitou. Tudo bem, eu vou esperar aqui por você. Afastando-se de Lyrica, Shiro entrou em um beco. O clone seguiu,
mas não antes de sentir duas mãos enroladas em torno de sua cabeça e pescoço. Da próxima vez, certifique-se de não se tornar tão óbvio. Shiro sussurrou mesmo sabendo que ele não entenderia. Torcendo a mão, ela rasgou a cabeça do clone de forma limpa do torso quando ele se partiu. Limpando as mãos, ela voltou para Lyrica. Lucius, que estava falando com Mark, fez uma pausa sentindo a morte de seu clone. Então ela encontrou e matou. Ele disse com um pequeno sorriso. Matou o quê? Mark perguntou. Ela matou o clone que enviei para observá-la. Lúcio riu ligeiramente. Mark fez uma pausa em choque já que os clones de sombra de Lucius eram muito difíceis de detectar. Não só eram pequenos, mas também se misturavam quase perfeitamente com o ambiente. Mesmo para o nível 50 eles teriam dificuldade em notar o clone. Estou muito interessado nela. Faça com que descobrir seu passado seja sua prioridade máxima. Entendido. Tendo matado o clone, Shiro voltou para Lyrica enquanto elas iam para a dungeon. Como Lyrica estava no nível 19 e atingiria o nível 20 em breve, elas decidiram desafiar a dungeon nível 20, Cavernas de Murloc. As Cavernas de Murloc apresentavam combates em terra e pântanos. Os Murlocs eram grandes criaturas como sapos que caminhavam duas pernas, pele verde doentia e padrões azuis. Além disso, eles também tinham olhos répteis, dentes humanoides e saliências semelhantes a tentáculos de suas costas. Com tudo combinado, eles eram uma mistura nojenta. Dentro da hierarquia dos Murlocs, há desde as tropas básicas até o mais alto Rei Murloc. O Rei Murloc sendo o boss final desta dungeon. Há um total de 3 andares nesta dungeon, o primeiro andar composto por tropas e tanques pesadas Murloc, segundo andar consistia de magos, tropas e xamãs Murloc. O último andar é o rei com todos os seus guardas. Com Shiro estando no nível 30, elas foram autorizados a entrar. Isso foi devido ao fato de que Shiro estava no nível 30 e no top 10 na lista de prioridades da Associação de Mago. Qualquer um no alto escalão foi capaz de desafiar uma dungeon rank facilmente. Entrando na dungeon, uma nova pergunta veio à tona na mente de Shiro. Lyrica, como você entrou sozinha na dungeon da última vez? Eu só me esgueirei, hehehe. Lyrica riu um pouco. Ah, assim como eu. Shiro sorriu. Acariciando o ombro de Lyrica, Shiro acenou com a cabeça em aprovação. Asterisco glu glu glug. O som semelhante a alguém se afogando soou quando Lyrica puxou sua espada. Shiro recuou já que era para Lyrica ir solo desta. Ela era apenas a segurança. À medida que o som se aproximava, eles viram um Murloc segurando uma pequena espada enferrujada. Tropa Murloc nível 20? Lyrica torceu seu corpo enquanto lançava sua arma para a frente. Bum! A arma bateu contra a espada do Murloc quando Lyrica saltou e pegou a lâmina. Torcendo seu corpo no ar, ela cortou para baixo e cortou o Murloc ao meio. Shiro sorriu vendo sua eficiência, já que não deve demorar muito para Lyrica atingir o nível 20. Depois de várias horas de moagem no primeiro andar, Lyrica finalmente atingiu o nível 20. Parabéns! Quais classes estão disponíveis? Shiro perguntou. Tenho a estrela espadachim élfica, mestre da espada élfica e dançarina de lâmina élfica. Lyrica disse no que Shiro considerou. Que benefícios e negativos existem? A estrela da espadachim élfica me dá 15% de bônus ao atacar com espada, um bônus de 10% de agilidade e um STR extra de 10% quando eu atacar com uma investida total. Mestre da espada me dá um bônus de 20%, 15% de agilidade e 15% a mais de STR. Mas também perco a maior parte da minha defesa e habilidades, por em troca das novas. E a última? Dançarina de lâmina élfica? Shiro perguntou. Ela sabia que todos os elfos tinham a chance de alcançar a Santa da Espada Élfica, mas ela não sabia sobre nenhuma das classes que vieram antes. Embora ela pudesse adivinhar algumas, Dançarina de Lâmina Élfica era certamente uma nova classe que ela nunca tinha ouvido rumores. Oh uau! A Dançarina de Lâmina Élfica me dá um bônus de 20% com espada, punhais e chicotes de corrente. Um bônus de agilidade de 20% e 20% a mais de STR. Mas isso exige que eu abandone quase completamente minha defesa. Pelo que ela me disse, o Dançarina de Lâmina parece uma classe orientada para danos pesados. Deve ter explosão de dano ou dano prolongado ao longo do tempo. Pelo que ouvi de Lyrica, isso pode caber-lhe muito bem. Qual classe você está considerando? Estou pensando na Dançarina de Lâmina. Ser capaz de terminar uma luta rapidamente seria útil se eu fosse solar dungeons. Lyrica respondeu. Faça o que quiser. Se bem me lembro, todo elfo tem a chance de se tornar uma Santa da Espada Élfica.
A força da sua classe deve estar ligada às classes que você escolheu anteriormente. Então, para você escolher a dançarina de lâmina, sua santa da espada élfica pode se tornar uma classe orientada a danos pesados. Shiro sorriu. Como você sabe sobre a santa da espada élfica? Isso deveria ser um dos segredos da raça elfo. Lerica gritou de surpresa. Eu tenho minhas fontes. Mas o que você quer dizer com segredos? Não é suposto ser comumente conhecido? Bem, uma vez que você já sabe, eu acho que não dói dizer-lhe. Basicamente, a relação entre humanos e semi-raças parece boa na superfície, mas todos sabemos que eles querem oprimir as semi-raças. Cada raça está basicamente exposta à raça humana já que eles conhecem todas as nossas características. A Santa da Espada Élfica é suposta de ser um segredo contra a raça humana se chegar a esse ponto. Lerica disse com um suspiro. Com o poder como o da Santa da Espada Élfica à nossa disposição, a raça humana não pode ficar parada. Se eles soubessem, fará com que os humanos sejam cautelosos e fiquem atentos contra a raça élfica, eliminando qualquer fonte de perigo que possa vir para a raça humana. É isso mesmo? Tolos de mente estreita. Com a raça humana ocupando tão pouco do território, eles ainda querem oprimir as outras raças? Shiro digitou, mostrando um escárnio desdenhoso em seu rosto. A ganância era uma das partes centrais da mentalidade humana. Muito poucos resistiriam à ganância que atormentava sua natureza e Shiro a conhece. Mas todos deveriam pelo menos ter a habilidade de controlá-la para o melhor da raça. Você deve se esforçar para obter a classe então. Ter uma proficiência oculta pode ajudá-lo a ganhar a classe. Shiro digitou. Tudo bem. Mas tenho que dizer, estou surpreso que você seja tão, como posso colocar isso? Mente aberta? Mais ou menos assim. Só estou surpresa que você possa ficar tão calma. E se eu me tornar uma soberana que escraviza a raça humana? Lerica brincou. Shiro só deu de ombros. Então eu assumo a responsabilidade. Mas para ser honesta, não posso ser chamada de humana agora. Semi-raça como você seria adequado, eu suponho. Shiro sorriu. Shiro é uma semi também? Mas eu pensei que sua ID dizia humano? Lerica perguntou. Em um mundo cheio de truques, você precisa ser boa em disfarçar a si mesmo. Shiro sorriu. Mas e se eu contar para outras pessoas? Então eu teria perdido minha confiança. Shiro deu de ombros. Ela não se importava de dizer a Lerica que ela não era humana por enquanto. Naturalmente, ela não lhe diria que era um monstro também. Isso vai ter que esperar. Ao Shiro, Lerica murmurou ouvindo Shiro confiar nela o suficiente para revelar sua linhagem não humana para ela. Embora não fosse a verdade completa, ela sabia que uma pessoa como Shiro precisava esconder partes de sua vida para evitar o perigo. Então, qual classe você vai escolher? Estou pensando em ir para a dançarina de lâmina. Minha mãe me contou que ir para as estrelas é bom, mas a dificuldade aumenta com cada estrela. Dançarina de lâmina parece caber em mim mais verdadeiramente. Lerica disse que enquanto batia na classe dançarina de lâmina. As condições não são muito difíceis, suponho. Derrote 3 bosses com a espada, adaga e chicote. 5 pedras de mana rank D alcançar um total de 250 pontos em STR, AGI e DX, Lerica disse, contando a Shiro sobre suas condições de classe. Quantos pontos você tem no total em STR, AGI e DX? Eu tenho 320 no total. Essa é uma condição completada. Você deve tentar completar o resto das condições nesta dungeon. Mas eu não tenho um chicote nem uma adaga. Eu só tenho essa lâmina de 2 pontas que mal conta como uma espada. Tenho algo para você, não se preocupe. O principal problema é o seu potencial de combate sem a lâmina de 2 pontas. Já que seu corpo está se adaptando à arma, você acha que se lembra de alguns dos movimentos? Você quer dizer como memória muscular? Sim, talvez, mas eu não tenho muita certeza. Lerica balançou a cabeça. Você precisa ter certeza de que você tem proficiência básica com cada arma. Haverá situações em que você perderia sua arma principal e teria que se dar bem com armas diferentes. Se você treinar a si mesmo, você será capaz de usar todas as armas disponíveis. Mas isso é difícil, reclamou Lerica. Chegar a um entendimento básico em cada arma foi difícil, pois ela não só precisava treinar em cada uma delas, ela precisa ter certeza de que ela restringe qualquer hábito de movimento de armas que ela pega. Exemplos são a diferença entre um machado e um punhal. Os tipos de armas mais pesados envolvem o uso do controle de ímpeto enquanto as armas leves, como a adaga, não precisam de tal coisa. Para ganhar proficiência em tudo, ela precisará garantir que seus movimentos não colidam com armas diferentes. Não deveria ser.
Eu fui capaz de ganhar uma proficiência acima do básico em todas as armas por treinar desde que eu era criança. Mas você ainda não é uma criança agora? Lerica perguntou com confusão. Quando eu era mais jovem então. Levei alguns anos, mas consegui frear meus hábitos e melhorar. Shiro sorriu. Preciso lembrar que meu corpo atual se assemelha ao de uma jovem de 13 anos. Eu não deveria estar falando sobre experiências de como eu fiz na minha vida passada. Shiro pensou. De qualquer forma, já que você matou a maioria dos mobs no primeiro andar, vamos matar o guardião do obelisco e ir até o segundo andar. Tudo bem. Lerica acenou com a cabeça enquanto elas faziam o seu caminho para o guardião. Quando chegaram, viram o obelisco localizado no meio de uma ilha e o boss nadando na água. Sentindo Shiro e Lerica, o boss mergulhou antes de se atirar para fora da água. Asterisco bang. O boss pousou com um baque pesado enquanto seu corpo inteiro estava exposto à dupla. Ele tinha um corpo viscoso e alongado que era um híbrido revoltante entre um sapo e uma enguia. A boca do Murloc esticou-se até os braços enquanto as fileiras de dentes causavam tanto Shiro quanto Lerica a se encolherem de nojo. Padrões de ondas azuis se estendiam pelo corpo enquanto a parte de trás era decorada com barbatanas. Murloc Guardião do Rio nível 20, Elite, Nanomancer Rebor, Ivy Bican Snowgale, capítulo 45, Adaga Roxa. Shiro pulou para trás quando ela começou a flutuar no ar. Seu manto tremia ligeiramente enquanto ela observava com um pequeno sorriso. Lerica convocou sua arma enquanto ela investia contra o Murloc. Asterisco glup glup glup. Desviando, Lerica se esquivou facilmente enquanto sua lâmina brilhava com um leve tingimento vermelho. Borda aquecida. Cortando 2 vezes com sua habilidade, Lerica fez com que uma cruz fosse queimada na lateral do Murloc. Asterisco glup glup. Gritando de raiva, o Murloc balançou a cauda enquanto Lerica rapidamente deslizava no chão, evitando por pouco o golpe da cauda. Apunhalando a espada no chão, Lerica se alocou nas costas do Murloc. Girando a espada, Lerica fez uma infinidade de lacerações aparecerem no corpo do Murloc. Os olhos do Murloc brilhavam em vermelho quando faíscas começaram a piscar ao seu redor. Vendo isso, Lerica rapidamente pulou para trás, evitando o relâmpago. Girando em sua perna, Lerica torceu seu corpo quando um vendaval começou a surgir. Golpe de tufão. Asterisco puxi-puxi. 2 cortes medonhos profundos podiam ser vistos nas costas enquanto Lerica se aproveitava de seu ímpeto para aumentar o dano. Não desperdiçando o excesso de ímpeto, Lerica mudou seu jogo de pés e clivou para baixo. Asterisco bang. A lâmina cortou profundamente a carne, mas não foi capaz de cortar a cauda. Lerica franziu a testa ligeiramente vendo isso. O Murloc retaliou recuando em um ângulo anormal. Sua boca se abriu como se quisesse engolir Lerica inteira. Chutando a parte inferior da lâmina, Lerica deslocou a lâmina da cauda enquanto ela saía do caminho. Bum! Uma nuvem de poeira em miniatura explodiu para fora quando a cabeça do Murloc caiu contra o chão. Rapidamente se reorientando, Lerica apertou os olhos. A cauda do Murloc podia ser vista zunindo ao redor na fumaça. Asterisco glup glup. Correndo através nuvem de fumaça, o Murloc atacou Lerica enquanto ela rapidamente saltava para cima para evitar ser comida. Asterisco bum bum bum. Destruindo uma grande parte do cenário, o Murloc inclinou a cabeça para trás enquanto engolia tudo. Desgraçado assustador. Lerica murmurou com uma carranca. O tamanho anormal da mandíbula a assustou, pois havia algo que a perturbava mentalmente. Ela não suportava olhar para uma coisa tão nojenta. Enquanto isso, Shiro estava ficando cada vez mais satisfeita assistindo Lerica lutar. Não só seus movimentos eram fluidos, mas ela também estava começando a melhorar em sua proficiência oculta. Adicionando seus próprios movimentos para fluir de uma habilidade para outra, tudo isso sem interromper seu ritmo atual. A mudança sutil em seu centro de gravidade para cooperar com seu jogo de pés e movimento de pulso não escapou do olho de Shiro. No ritmo que ela está indo, ela pode muito bem ser a mais jovem a compreender seu domínio de ataque. Nesta vida e na minha vida anterior, Shiro pensava. Ter um aliado como ela definitivamente tornaria as futuras corridas de dungeon mais fáceis, pois era difícil solar as de alto nível. Apenas um monstro deixaria uma pessoa em apuros, pois todos eles tinham suas próprias habilidades que poderiam matar uma pessoa rapidamente. Enquanto Lerica lutava contra o boss, Shiro procurou seu HP. Murloc Guardião do Rio nível 20, Elite, HP, 39.375.000, MP, 20.590, 50.000. Ele vai morrer em breve. Shiro pensou com um sorriso. O Murloc bateu as mãos no chão enquanto Lerica se esquivava.
Apunhalando a lâmina na parte de trás da palma da mão, Lerica torceu seu corpo e deu um chute na lâmina. Asterisco bang! O chute na lâmina arrancou um grande pedaço da carne enquanto Lerica pegava a lâmina mais uma vez. Após o impulso, ela cortou em direção ao olho do Murloc. Asterisco glup glup glup. Vendo que Lerica estava indo bem, Shiro decidiu criar as armas que precisava para os próximos 2 bosses. O chicote e a adaga. Não só isso, mas Shiro precisa ter certeza de que eles não quebrariam devido à durabilidade do MP. Escondendo as mãos atrás das costas, Shiro começou a imaginar os projetos. A adaga em si precisa ser forte, dura e poderosa para uma arma nível 20. Não pode ser o tipo de adaga de arremesso que eu uso, ela deve ter alta durabilidade. Um raio surgiu em sua palma quando fibras metálicas começaram a aparecer e se fundir. Torcendo juntos, uma adaga lentamente se formou enquanto Shiro se certificava de que cada componente era extra resistente. Construindo um chip de habilidade, ela adicionou disfarce na lâmina. Adaga de Orfenium reforçado roxo, nível 20, 20 de penetração, 20 de durabilidade, 20 de taxa crítica, 25 de danos críticos, 20 de hemorragia, 20 de nitidez, passiva, reparo de mana. Reparo de mana. Repara a durabilidade quando o usuário insere mana na lâmina. Durabilidade, 40.000, 40.000. Esta foi a lâmina que Shiro conseguiu criar. Não só era de grau roxo, mas ela tinha usado uma quantidade espantosa de 45 kmp para fazer esta adaga. Para tal quantidade ser inserida em uma adaga nível 20, é um fato que ela seria impulsionada para o grau roxo facilmente. Girando a adaga em suas mãos, Shiro sorriu. Esta era uma arma semelhante em design à sua antiga adaga. Orfenium era um dos materiais mais afiados, mas mais frágeis naquela época. O único problema era sua durabilidade. A adaga que ela tinha agora era basicamente uma cópia da adaga em um nível mais baixo. Asterisco Buon. Bem a tempo, eu acho. Shiro pensou quando viu o Murloc desmoronar sem vida. Lerica não estava muito cansada, pois ela estava apenas ofegante levemente. Aterrissando suavemente ao lado dela, Shiro bateu em seu ombro. Bom trabalho. Obrigada. Mas eu deveria tê-lo matado mais rápido. Lerica suspirou enquanto ela se sentava. Ouvindo isso, Shiro só encolheu os ombros, pois querer fazer melhor sempre foi uma característica que ela gostava de ver nos outros. Recolhendo o cadáver, Lerica estava prestes a ir até o 2º andar quando foi parada por Shiro. Aqui pegue isso. Shiro digitou quando ela passou a adaga para Lerica. HM? Uma adaga, oh meu Deus, um grau roxo. Lerica gritou enquanto suas mãos tremiam. O equipamento de grau roxo era extremamente raro mesmo na linha de frente. Embora possam ser mais comuns com equipamentos de nível inferior, eles ainda eram algo raramente visto. Como você conseguiu algo assim? Lerica perguntou. Sem perguntas. Use isso para o próximo andar e mate o boss. Depois disso, devolva para mim e eu te dou o chicote para o boss final. Entender o sutil indício de ignorância é uma felicidade. Lerica parou de fazer perguntas. Entrando no 2º andar, Lerica ajustou seu aperto na adaga várias vezes enquanto tentava entender melhor a arma. Ao contrário da espada de 2 lâminas, a adaga não tem o alcance ou dano. Você tem que se concentrar em identificar as áreas fracas e atacar lá. O que você quer dizer? Entenda que, como a maioria dos humanos, os monstros também têm fraquezas inatas como os tendões. Corte esses tendões e eles não serão capazes de se mover. Shiro sorriu. Quebre a coluna vertebral e eles colapsaram sobre si mesmo. E naturalmente você também pode mirar o ânus, mas já que você está usando uma adaga você não será capaz de fazer uso dessa fraqueza. Felizmente. Lerica pensou. Apenas certifique-se de se mover rápido e atacar os pontos fracos. Circular e cortar os tendões é um movimento fundamental que todo usuário de adaga precisa. Iniciante ou não. Shiro sorriu. Lerica acenou com a cabeça quando ela fechou os olhos. Ela tentou se lembrar da sensação de quando ela estava usando a espada de 2 lâminas. Ela precisava da memória muscular para ajudá-la durante este andar. Felizmente, o 2º andar consistia de magos, tropas básicas e xamãs. Enquanto a magia era um pouco mais difícil de se esquivar, ela deve ser capaz de lidar com isso. Esgueirando-se para o primeiro grupo de Murlocs, Lerica suprimiu seu nervosismo enquanto ela estreitava os olhos. Há 3 magos e 2 tropas. Eu deveria ir para os magos primeiro enquanto evitava as tropas. Se eu lidar com as tropas, seria irritante para evitar a magia. Lerica pensou. Respirando fundo para suprimir seu nervosismo, Lerica reabriu seus olhos.
Correndo em direção ao grupo, ela manteve seu corpo baixo no chão. Os magos a detectaram imediatamente quando 3 bolas de fogo foram criadas e enviadas em sua direção. Lembre-se do sentimento, Lyrica pensou enquanto ela precisava se esquivar. Girando em seu pé, ela se afastou da primeira bola de fogo. Batendo as palmas das mãos no chão, Lyrica usou a força para deslizar sob as 2 últimas bolas de fogo. Eu consegui! Ela pensou em excitação. Certificando-se de não perder seu ritmo até agora, ela continuou seu caminho em direção aos magos. As tropas levantaram suas espadas enquanto Lyrica virava a adaga para empunhá-la inversamente. Jim. A espada entrou em contato com a adaga quando Lyrica torceu seu corpo e bateu um chute ao lado do crânio do Murloc. A força fez com que ele recuasse para trás, pois deu a Lyrica espaço suficiente para pegar a segunda tropa Murloc. Cortando a adaga no pulso dele, ela fez com que ele largasse a espada. Bum bum bum. 3 bolas de fogo foram disparadas em sua direção enquanto ela usava o Murloc como escudo. Glup glup. O Murloc gritou de dor enquanto suas costas eram queimadas. Jogando o Murloc fora como lixo, Lyrica chegou ao primeiro mago. Em pânico, o mago esmagou o cajado em direção a Lyrica. Agarrando o cajado, Lyrica puxou-o para ela enquanto o mago perdia o equilíbrio. Ela usou a perna esquerda para chutar atrás dos joelhos do mago, fazendo com que ele se ajoelhasse diante dela. PPFFFF. Movendo a adaga para a coluna e artérias do pescoço em um movimento rápido, o sangue começou a cobri-la. Pui! Cuspindo rapidamente o sangue que entrou em sua boca, Lyrica rolou para o lado evitando as bolas de fogo. Pegando uma mão cheia de areia e sujeira, ela jogou-a em direção ao olho do mago. PFFF. No tempo em que o mago ficou cego, ela cortou o pescoço dele deixando apenas mais um alvo na lista de mortes. Com o mago final, Lyrica decidiu terminá-lo rápido. Girando a adaga em sua mão, ela construiu o impulso e atirou a adaga em direção ao mago. Pará. Shiro deu um tapa na testa quando viu a adaga voar pelo ar e prestes a pousar no oceano. Ela tinha errado completamente o alvo quando Shiro balançava seu pulso. Uma parede de gelo foi erguida quando a adaga atingiu a parede. Vendo Shiro dar um tapa em sua própria testa, Lyrica sabia sobre seu erro. Claro que ela pode ter retido um pouco da memória muscular, mas ela ainda não estava acostumada a atirar adagas. Rapidamente saindo do caminho, Lyrica evitou a bola de fogo. Pegando o cajado do mago abatido, Lyrica correu para a parede de gelo e saltou para cima. Arrancando a adaga da parede, ela fez um salto mortal e pousou suavemente. Finalizando o mago com facilidade, Lyrica suspirou. Ela estava prestes a falar quando um pico de gelo passou pelo rosto. GLU. Um grito soou quando Lyrica olhou para trás e viu que era o Murloc que ela chutou de lado no início. Um pico de gelo foi embutido em seu crânio quando ele caiu fracamente. Não abaixe a guarda. Certifique-se de que cada um deles esteja morto antes de desviar o olhar. Entendido. Além disso, por que você jogou a adaga? Você nunca treinou em arremesso de adaga antes. Como você esperaria jogar a adaga com a precisão e o poder necessário para matar aquele mago? Eu só pensei que parecia fácil quando outras pessoas fazem isso. Você precisa ter um bom controle sobre o movimento do seu pulso, a força do seu braço e o ponto onde você solta a adaga. Todos eles desempenham um papel em como arremessar a adaga corretamente. Se algum deles estiver faltando, há uma grande chance de a adaga não ser capaz de acertar o alvo com força suficiente. Shiro digitou e depois pegou a adaga. Sem olhar para trás, ela apertou o pulso e a adaga disparou em uma linha reta em direção à árvore. Veja, parece fácil devido ao quão casual eu joguei. Mas você acha que é fácil de executar? Lyrica balançou a cabeça. Então por que diabos você tentou jogá-la? Shiro perguntou quando Lyrica olhou para baixo. Shiro sabia que ela tinha que ser rigorosa com Lyrica às vezes. Por mais que quisesse ajudá-la, se não tivesse cuidado, Lyrica desenvolveria maus hábitos. Se eu não estivesse aqui para impedir que a adaga voasse para o oceano, você teria perdido sua arma. Mesmo se você tivesse sua espada de 2 lâminas, o que você faria se não tivesse mais armas? Sinto muito, Lyrica se desculpou por saber que cometeu um grande erro. Shiro suspirou quando ela passou a adaga de volta para Lyrica. Estamos passando um tempo aqui para treinar suas artes de adaga. Shiro digitou quando ela puxou outra adaga. Ela ia garantir que Lyrica entendesse o básico das adagas.